Olá! Hoje vamos fazer uma viagem um pouco diferente. Vamos mergulhar nas páginas menos conhecidas da expansão portuguesa para descobrir as suas epopeias ocultas. Quando pensamos nesta era, estes são os nomes que nos vêm logo à cabeça, não é? Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Afonso de Albuquerque, os heróis quase míticos da grande narrativa dos descobrimentos. São nomes que aprendemos na escola, gravados na pedra da nossa história. Mas e se o que conhecemos for apenas uma parte do todo? E se, por trás destes gigantes, existirem outras jornadas igualmente épicas, mas que o tempo esqueceu? É precisamente aqui que vamos mergulhar, nas epopeias ocultas, porque a história da expansão é um mosaico incrivelmente complexo e fascinante que vai muito para além dos heróis que todos conhecemos de cor. Ok, vamos olhar para isto com atenção, porque esta tabela vai ser o nosso mapa. Reparem no contraste. De um lado, para Vasco da Gama, lemos sucesso monumental. Do outro, para Pero da Covilhã, vemos sucesso de inteligência, mas ofuscado por Gama. É nesta tensão entre a glória e o esquecimento que vamos tentar perceber porque é que uns foram celebrados como heróis e outros se tornaram quase notas de rodapé. É aqui que a história fica realmente interessante. A nossa primeira paragem leva-nos à terra, ao gelo e à tragédia. Vamos conhecer um espião que abriu caminho em segredo, um almirante que colheu toda a glória e dois irmãos cujo destino se perdeu no mar gelado. E que contraste incrível logo para pensar. Temos duas missões com exatamente o mesmo objetivo final: chegar à Índia. Em 1487, Pero da Covilhã parte numa missão de espionagem, por terra. 10 anos depois, Vasco da Gama faz a sua famosíssima viagem por mar. Um preparou o caminho em segredo, o outro levou os louros publicamente. E que jornada! A de Covilhã foi absolutamente extraordinária. Ele não era um nobre, mas falava várias línguas e tinha um olho de lince. Era o espião perfeito. Partiu de Santarém, disfarçou-se de mercador para se infiltrar no Cairo, chegou à Índia para recolher informações vitais sobre as especiarias e, o ponto-chave, viajou até Sofala, na costa de Moçambique, onde confirmou aquilo que todos queriam saber. Sim, havia uma ligação marítima entre o Atlântico e o Índico. A sua missão termina na Etiópia, numa espécie de exílio dourado, onde foi honrado, mas nunca mais pode voltar a casa. Ou seja, o ponto essencial é este: o relatório que ele conseguiu enviar para Portugal foi, muito provavelmente, um dos documentos mais importantes para planear a viagem de Vasco da Gama. A sua missão foi um sucesso de inteligência, não há dúvida, mas o seu nome, a sua história, ficou completamente na sombra da glória da expedição que se seguiu. Ele fez o trabalho de bastidores. E esta dinâmica de sucessos público e sacrifício anónimo não aconteceu só no caminho para o Índico. No Atlântico, quase na mesma altura, desenrolava-se uma história paralela. De um lado, em 1500, a chegada triunfal de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Do outro, um ano depois, as expedições dos irmãos Corte Real, que procuravam uma passagem a noroeste para a Ásia. O triunfo e a tragédia a acontecerem lado a lado. A história deles é profundamente triste. Em 1501, Gaspar Corte Real explora a Terra Nova, manda 2 navios de volta com as notícias, mas ele e o seu navio desaparecem para sempre. Um ano mais tarde, o irmão, Miguel, parte em sua busca. O navio de Miguel também nunca mais regressou. Fica a pergunta que ecoa há séculos: o que lhes aconteceu? A verdade é que a Rota do Norte era perigosíssima e na altura não era uma prioridade económica. O seu fracasso e a tragédia pessoal que os engoliu fizeram com que esta parte da história fosse, em grande parte, posta de lado e esquecida. Da tragédia no gelo do Atlântico Norte, viajamos agora para o calor da fonte das especiarias e para a conquista de um continente por dentro, através do seu gigantesco rio-mar. Estamos em 1511, um momento absolutamente decisivo. Depois da conquista de Malaca, Afonso de Albuquerque envia uma pequena frota comandada por António de Abreu e Francisco Serrão. O objetivo era claríssimo: encontrar a fonte, as míticas Ilhas das Especiarias, e eles conseguiram. Foram os primeiros europeus a chegar às Molucas. Mas, tal como os outros, de quem já falámos, o seu feito incrível foi ofuscado por gigantes. Abreu era um subordinado de Albuquerque, e foi Albuquerque quem ficou com os louros estratégicos da missão. E Serrão, que naufragou e se tornou conselheiro de um sultão local, começou a trocar cartas com o seu amigo Fernão de Magalhães. Essas cartas, cheias de pormenores sobre a riqueza das ilhas, foram a inspiração direta para a viagem de circunnavegação de Magalhães. Mais uma vez, os pioneiros ficam na sombra. Damos agora um salto de mais de um século no tempo. A era das grandes viagens nos oceanos parece já ter passado, mas a exploração não parou. A nova grande epopeia não acontece no mar, mas sim no coração de um continente, ao longo do maior rio do mundo.
E podemos esquecer as pequenas tripulações das caravelas. A expedição de Pedro Teixeira para subir o rio Amazonas era uma autêntica cidade flutuante. Reparem bem neste número. Mais de 2.000 pessoas, incluindo 1.200 guerreiros e remadores indígenas. Era uma operação de uma escala colossal, completamente diferente. E qual foi o resultado desta odisseia fluvial? Foi puramente geopolítico. Na viagem de regresso, Teixeira reclamou formalmente toda a bacia amazónica para Portugal. E este ato, baseado no princípio do uti possidetis, que basicamente quer dizer quem ocupa é dono, foi fundamental mais de 100 anos depois para definir as fronteiras do Brasil moderno. A sua viagem literalmente desenhou o mapa da América do Sul. Tudo isto nos leva à questão final, a da memória e do esquecimento. Depois de ouvirmos estas histórias, a pergunta impõe-se: por que é que algumas epopeias se perdem e outras se tornam imortais? Bem, as razões são várias, como fomos percebendo. Às vezes as missões eram secretas por natureza, como a de Covilhã, e não foram feitas para serem celebradas. Outras vezes a tragédia e o fracasso, como no caso dos Corte Real, não encaixavam na narrativa de sucesso que se queria contar. Outros, como o Ábreo e Serrão, foram simplesmente ofuscados por figuras maiores. E por fim, há narrativas como a de Teixeira, que por ser tardia e continental, já não cabia no molde da idade de ouro das descobertas marítimas. A grande lição talvez seja esta. A história não é um retrato simples de algumas figuras heroicas. É um mosaico vasto, complexo e cheio de peças. Para o compreendermos de verdade, temos de olhar para todas elas, especialmente para aquelas que ficaram escondidas nas sombras. E por isso, a pergunta fica no ar. Se estas epopeias incríveis foram esquecidas, que outras histórias, que outros protagonistas ainda esperam nas margens da história para serem descobertos?